nos orçamentos de Estado. Muito se faz no nosso país, graças à boa vontade, ao esforço e empenho das entidades ligadas à cultura. Relativamente à Amarante, e como também já foi dito, a Amarante tem um leque variado de ofertas culturais programadas, não é, estruturadas, que muito engrandecem a nossa cidade, quer em termos de imagem, quer em termos de desenvolvimento cultural, mas também desenvolvimento socioeconómico. Porquê? Nós temos gente a participar nas nossas atividades culturais de todo lado, não só no mimo. Não é? O mimo é um porta-bandeira, mas temos várias atividades na agenda cultural do município, que faz com que haja gente de municípios vizinhos que se desloquem a Amarante. Primeiro temos uma paisagem, não é? Um centro histórico fantástico, convidativo, a passeios, a fins de semana. Depois temos toda uma rede de alojamentos, de restaurantes que servem, não é? Também as necessidades e satisfazem as necessidades de quem nos procura. Para além disso, e em termos culturais, somos também um ponto de referência. Porquê? Temos desde concertos, desde a Orquestra do Norte, a vários tipos de concertos, vários tipos de exposições. Nós temos o nosso Museu Amadeu de Sousa Cardoso, com exposições de renome, também reconhecidas. Temos um conjunto de atividades, temos o Cineteatro, que promove as curtas-metragens e o desenvolvimento do cinema também noutras vertentes, com outras pessoas. Temos oficinas de pintura que promovem, não é, o desenvolvimento Mas também dos nossos jovens. isso é tudo, sim, nós temos, Amarante tem isso tudo, eu acho que todos nós temos a noção de que Amarante tem isso tudo. Depois aqui a minha pergunta e aquilo que eu gostava que vocês também refletissem um bocadinho sobre era, como é que, tu achas que, por exemplo, o Hélder, que mora em Sinfãs, vem visitar todos esses equipamentos à Amarante, ele sabe que esses equipamentos têm programação, se estão a funcionar, se não Sim, estão. eu penso que sim. A rede de comunicação existe. A rede de Existe, mas não comunicação é mais existe. fácil. Eu às vezes fico com a ideia de que um jovem de Lousada mais depressa vai ao Porto do que depois vem a Amarante. Eu acho que Não não é. será, não será bem assim. Ora, então, Nós, não, depende da iniciativa. Não é? sim, claro. Depende muito da iniciativa. Nós temos muitas iniciativas para jovens. Nós temos iniciativas para todos Eu dei o para as exemplo dos diferentes jovens, mas faixas não tem que ser só etárias. os jovens, também podem ser. Certo, certo. Mas eu, pelo que vejo, não é? Eu sou de Cada Amarante e também participo e gosto de participar em muitas dessas iniciativas. Eu vejo gente de todas as idades, não é? E até porque há programas culturais também, mais tendencialmente para jovens, outros tendencialmente para outra faixa etária. Pois. Mas Mas a sim, mim, eu continuo a bater na mesma tecla, que parece-me, e isto se calhar sou eu já aqui a ser mauzinho, mas parece-me que todos os municípios muitas vezes se fecham neles mesmos. Ou seja, exatamente, a informação, certo. pois, e a informação é direcionada para as pessoas do seu município, do seu concelho, e não alargada aos nossos vizinhos que deveriam estar. Nós aqui esbarramos numa outra questão, muitas das vezes ligadas a questões partidárias. Achas que E sim? Achas que é o esse o bem, problema? o bem comum, muitas das vezes, poderá ser, não é, colocado em segundo Deixa-me plano. então passar já, aproveitar para passar ao Hélder e perguntando-lhe exatamente isso. É mais fácil um jovem de Sinfãs ir ao Porto ver qualquer atividade cultural em detrimento dos nossos concelhos? É mais fácil? Pergunto, tens essa sensibilidade? Achas que é assim que acontece? Ou não, pelo contrário, as pessoas em Sinfãs, e já não quero falar só sobre os jovens, mas as pessoas em Sinfãs vão facilmente ao Marco, ou vão ao Marco se calhar mais fácil, mas depois a Celurico, têm essa informação, mas chega-vos aí essa informação? Não, de facto, é uma informação que nos chega, é muito escassa. E eu concordo com os meus colegas, acho que a cultura continua a ser um calcanhar daquilo das nossas sociedades.
Acho que é preciso incentivar mais as pessoas a frequentarem esses espaços. Dou-vos o exemplo de Sinfãs, que de facto já foi feito algum trabalho, mas ainda estamos longe do objetivo. Nós temos, por exemplo, o Museu Serpa Pinto, que tem constantemente exposições na Biblioteca Municipal, mas mesmo assim vemos que, se calhar, dificilmente vem alguém do Porto a Sinfãs ou da Amarante a Sinfãs para visitar uma exposição. Mas queria realçar um festival que já existe em Sinfãs há alguns anos, que é o Folk Sinfãs, que o ano passado foi cancelado por causa da situação da pandemia, mas que, e como vocês sabem, a nossa região é muito forte no folclore. E o Folk Sinfãs, o que é que tem? Uma particularidade, são ranchos de várias partes do mundo. Para vos dizer que em 2020 estava previsto vir um rancho do Brasil, Colômbia, Eslováquia, Israel, Ucrânia e Estados Unidos. Já em 2019 também teve de outros lados. Isto, em termos culturais, é muito interessante. Eu estive lá no último e achei mesmo interessante ver as diferenças entre culturas e posso-vos dizer que quem veio, tive lá inclusive pessoas que disseram que iam regressar com família. Acho que isto é que é importante. Temos também outra coisa muito interessante no nosso concelho, que são as bandas de música filarmónicas, que posso-vos dizer que tenho um amigo que inclusive é presidente de uma banda, estão a passar sérias dificuldades, apesar da ajuda do município e por aí fora, não é suficiente. Vocês sabem que eles estiveram o ano passado todo sem festas, este ano provavelmente vão estar novamente sem festas, e também é uma parte muito importante da nossa cultura. Sem dúvida. E assim, no Conselho de Sinfãs, em termos culturais, eu destacava mesmo mais os ranchos folclóricos, dos infantis aos adultos, e a importância de preservar a nossa cultura, não é? Os nossos costumes, as nossas gentes, fixar mesmo as crianças, incentivá-los a ir para os ranchos folclóricos. Também sei que cada vez mais é difícil cativar as crianças para os ranchos folclóricos. Sei de experiência própria, Pois. que também fiz parte. Se calhar é preciso reformular a forma como os cativamos, Sim, né? As coisas têm que ser também. mesmo Não é é fácil, eu fácil. Eu sei também que não é fiz parte fácil. de um rancho folclórico, as Não é fácil. Moleirinhas de Trabanca, quando era mais miúdo, andei lá até aos 16 anos, e fiz lá amigos para a vida toda, e nós víamos que já naquela fase terminal o pessoal já quer é sair e beber uns copos e jogar à bola. É muito difícil cativar as crianças para isso, mas só assim é que nós conseguimos, nas gerações futuras, mostrar como é que os nossos antepassados viviam. E o caso das... Mas, por exemplo, e Sinfãs, e tu és um bom exemplo para isso. Nós já nos estamos a alongar um bocado neste tema, mas de qualquer forma que era muito importante, só para terminarmos este ponto, que é a divulgação. Porque, por exemplo, se tu até és o culpado disso, se vamos tendo alguma informação do que vai acontecendo em Sinfãs, porque tu criaste uma página no Facebook, todos os outros, eu não estou a dizer que nos outros municípios não haja este tipo de páginas. Agora, eu por acaso tive a sorte de tropeçar na tua página e fui sendo informando algumas coisas que vão acontecendo. Mas, por exemplo, eu já procurei alguma informação e às vezes denota-se alguma dificuldade em chegar a alguma informação. Eu, por exemplo, com esta ideia do mercado semanal, estive à procura por causa deste tema de informação dos vossos conselhos e eu confesso que foi preciso andar a procurar alguma informação sobre os equipamentos culturais no Marco, por exemplo. E eu até te ia perguntar a ti, Helder, que equipamentos culturais é que vocês têm em Sinfãs? Porque em Sinfãs eu contei 2 ou 3 só. Sim. Quer dizer, e isto esta informação, era importante também pensarmos nisto de uma forma que se passasse esta informação, que chegasse o mais, que fosse alargada o mais possível para que todos tivéssemos acesso a ela. Eu só Sim, claro. Posso, Sim. Só pela chega do Marco, é normal que não tenhas encontrado, porque eles estão a ser criados agora apenas. Pá. Pois, só agora é que estamos a criar no Marco, irá ser inaugurado em breve, um centro cultural, que é o Centro Cultural Emergente, que é uma sala que será possível receber espetáculos musicais, de teatro e de projeção de cinema, porque não existia no Marco. No Marco, neste momento, está a ser remodelado, requalificado o Museu Municipal, neste momento, não é? Por isso é normal que a informação não... De qualquer forma, também é natural também que a informação sobre os acontecimentos não esteja a acontecer, porque eles estão todos cancelados, também é um facto. Eu falo mais na informação sobre os equipamentos que nós poderemos ter para aceder à cultura. Muito bem. Zé Carlos, desculpa só aqui uma coisa. Sim. Por exemplo, no caso de Sinfãs, essa informação até está disponível no site da Câmara.
Mas nós sabemos que, e o caso Sinfãs tem a particularidade que já é um concelho muito envelhecido, grande parte da população não tem sequer internet. Acesso, sim. Até Sim, tem sim, um sim. telemóvel, mas não sabe aceder, portanto Claro. não vai ter conhecimento dessa divulgação. Sim. E aqui é muito importante, e saliento o trabalho, por exemplo, da Rádio Montemuro. Chega a muito mais gente que o próprio site e Facebooks da Câmara. Sim. Muito mais, porque imagina, e mesmo a Rádio Montemuro, há zonas do Concelho de Sinfãs que não conseguem ouvir a Rádio Montemuro. Sim, e os problemas que eles estão neste momento a ter, eles queriam, entretanto, ter uma antena com mais capacidade, mas, entretanto, estão a criar dificuldades para que eles não podem mudar a antena só porque existem alguns parâmetros técnicos e ele está a ter muitas dificuldades em conseguir chegar a mais gente dessa região. E isto, claro, as dificuldades colocadas pelas próprias entidades que nos deveriam ajudar. De qualquer das formas, desculpem só, acho também que a maior e melhor publicidade que nós podemos fazer aos nossos eventos culturais e à nossa cidade é, de facto, quando as pessoas vêm, os recebermos da melhor forma possível. Sem dúvida. Porque depois eles regressam. Nós somos uma cidade turística, como sabem, temos gente de várias partes do mundo, de várias zonas do nosso país também, e temos gente dos concelhos limítrofes aqui. E, de facto, a melhor publicidade é mesmo essa, independentemente das redes sociais que não chega a toda a gente, independentemente das notas informativas, de jornais, de revistas. O facto de conseguirmos promover um fim de semana, ou uma tarde, ou um dia, ou um momento memorável às pessoas, vai ser a melhor publicidade. E muitas das vezes não conseguimos chegar aí. Porquê? Porque falta tudo. Não é? Muitas das vezes falta tudo. E mesmo agora para terminar, e nessas visitas, e isto é para todos, é um recado para todos, acho que deveríamos começar, quando recebêssemos alguém em Amarante, podermos dizer, sermos informados pelo Marco, ou por Sinfãs, ou por Lousada, ou por Felgueiras, etc., ou por Baião, de que está a acontecer qualquer coisa e nós aqui em Amarante podermos informar, olha, vocês estão cá, vocês já viram que esta é a melhor terra do mundo, mas em Sinfãs está a acontecer agora uma coisa... Mas isso era simples de resolver se houvesse uma plataforma, por exemplo, uma plataforma comum de partilha de eventos, onde cada município colocasse, por exemplo, este fim de semana, no Marco vai acontecer um concerto, em Amarante vai acontecer são coisas simples, mas voltarmos ao mesmo. Nós falamos na região do Tâmega e Sousa, falamos na CIME, não é? Intermunicipalidade, mas depois é como o Zé Carlos dizia muito bem, depois cada município, não é? Não se abre ou não consegue que as estruturas permitam estas partilhas. Exato. E é aí que temos que se calhar repensar, os nossos representantes terão que repensar, de facto, uma partilha e uma estrutura concertada e em rede, não só para esta situação da cultura, não é? Para todas as outras situações, claro. Não é? Dificuldades socioeconómicas. Exato. Já vamos falar nisso. A ideia é mesmo essa, e este programa é um pouco para isto também, é para nós alertarmos, para nos alertarmos a todos e alertarmos a quem de direito que temos que pensar nisto. Há ainda... Pode não parecer, mas ainda há coisas a pensar e a resolver. Sim. Muito bem. José Carlos, deixa-me só dizer uma coisa, só mesmo 30 segundos. Sim, 30 segundos. Exatamente. Isto é a parte da partilha de informação, de redes sociais. Nós ainda temos localidades em que a melhor partilha de informação é dar um papelinho ao seu padre para ler na missa. Isto Sim, nós podemos usar as ferramentas. Há pouco a Ana estava a falar. E nós temos que usar tudo para todas as ferramentas possíveis. Não é só as redes sociais, nós porque estamos a utilizar este canal para falarmos, as redes sociais, mas existem as rádios, a Rádio Região de Basta, a Rádio Montemuro, são bons exemplos disso, eles tentam divulgar ao máximo toda a informação que lhes é chegada, mas temos outros canais, temos o Sr. Padre, os Srs. Padres eles não se importam nada, se chegarmos lá eles não se importam nada a ler os avisos, e isto, e o tipo... E aqui, desculpem a brincadeira, a todos não se sintam ofendidos quem estiver a ouvir, mas o tipo de cliente de uma missa é
ótima passa-palavras. São muito boas passa-palavras. E dito Estás isto, vamos aí a avançar. tocar num ponto muito sensível. Cuidado. É só muito, foi muito digo. terno. Muito bem. Avançamos para o segundo tema, trazido por Amaranta. A Ana Ferreira quer nos falar de uma preocupação com as consequências sociais da pandemia. Muito bem. Portanto, traz-nos a preocupação